Defensoria faz audiência para discutir aumento de casos de suicídio no estado. Idoso ou deficiente que não se cadastrar em 15 dias terá benefício suspenso. João de Deus entrega-se à polícia e após depoimento, o delegado diz que médium usava a fé para cometer abusos sexuais. Bolsonaro desmente a implantação da pena de morte no Brasil. Filipina é eleita Miss Universo. LN anuncia trégua natalina e pede retomada de diálogos de paz na Colômbia. O corpo em decomposição é encontrado nas matas do Tarumã. Vendedor de churrasco é morto por assaltante no mutirão. No Terra Nova, durante comemoração de aniversário de 6 anos da filha, homem é morto por vizinho com facada no coração. Matadores da motocicleta voltam a atacar. No Monte das Oliveiras mandam clientes saírem de bar e executam o dono. Motivação do crime pode ter sido briga em mesa de sinuca ou dívida com uma agiota. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Os 24 milímetros de chuva previstos ontem pelo Climatempo não vieram. E hoje a probabilidade de chover 10 milímetros é de 80%. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também diz que a probabilidade de precipitação pluviométrica é de 80% com temperatura máxima de 30 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 87% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É segunda-feira, 17 de dezembro. 351 dias do ano. Faltam 14 para terminar 2018. Dia de São Lázaro de Betânia. É também o Dia Internacional contra a Violência contra Prostitutas. Dia do Pastor Presbiteriano. No Brasil é o Dia do Engenheiro de Produção. Na mitologia romana aconteceu o festival romano, início da Saturnália, em honra de Saturno. Foram normais operações de pousos e decolagens durante a madrugada que termina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. 1819, os Estados Unidos compram a Flórida da Espanha. 1819 ainda, Simão Bolívar declara a independência da República da Gran Colômbia em Angostura, hoje Ciudad Bolívar, na Venezuela. 1903, história da aviação, o primeiro voo de aeroplano dos irmãos Wright. 1961, tragédia do Gran Circus norte-americano e incêndio criminoso em que morreram mais de 500 pessoas na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. 4 mulheres foram detidas ao tentar entrar com materiais proibidos no Centro de Detenção Provisória Masculino 1, o CDPM1, neste final de semana. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, as visitantes tentaram esconder drogas nas partes íntimas. 3 ocorrências foram registradas no sábado e uma no domingo. Os entorpecentes foram detectados durante o procedimento de revista. As poções estavam escondidas nas partes íntimas das mulheres, o que foi descoberto por um equipamento de scanner corporal. No sábado, uma mulher que iria visitar o interno Tiago Moreira de Castro, alojado na cela 1, no pavilhão superior 4, foi detida com uma porção de substância entorpecente, supostamente maconha. Na mesma unidade prisional, outra mulher cadastrada como visita do interno Kirk Douglas da Silva, alojado na cela 9 no pavilhão superior 4, estava com 350 gramas de substância entorpecente nas partes íntimas. A companheira do detento Iago Alexandre Campos da Silva, interno da cela 4, pavilhão inferior 4, também foi presa. Ela estava com 70 gramas de drogas. Ontem, domingo, o CDPM1 voltou a registrar mais uma ocorrência. Desta vez, com a companheira do interno Leandro Castro da Silva, alojado na cela 2, pavilhão superior 6. A visitante estava com 100 gramas de maconha envolto em um plástico. O material ilícito escondido nas partes íntimas também foi detectado pelo body scanner. Os postos do Sistema Nacional de Emprego e Cine Manaus irão selecionar candidatos para 26 vagas de emprego nesta segunda-feira, a partir das 8 horas. Há oportunidades para motoristas de caminhão, agentes de coleta, artífice de manutenção, vendedor, entre outras. A Prefeitura de Manaus alerta que mais de 20 mil famílias beneficiárias do benefício de prestação continuada BPC do governo federal precisam ter a inscrição atualizada no cadastro único, CadÚnico, até o próximo dia 29. Quem não realizar o cadastro perderá o benefício. Dados apontam que das 52.446 famílias que recebem o BPC em Manaus,
31.016 estão inscritas no CadÚnico, ou seja, mais de 20 mil ainda precisam se inscrever. O quantitativo representa 41% das famílias beneficiadas. A partir de janeiro de 2019, a unidade fiscal do município, o FM, índice base para cálculo dos tributos municipais, multas, penalidades tributárias e administrativas, valerá R$105,40. O reajuste para o novo exercício foi baseado na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, nos últimos 12 meses, que foi de 3,5579%. Agora sim, vamos tentar retomar o contato com Pellegrini. Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Nós falávamos, inclusive, né, Paulo, das mulheres que entram com droga nas partes íntimas. Isso já é recorrente, né, Paulo? Isso vem acontecendo muito em Manaus e mesmo com a fiscalização que vem acontecendo, as mulheres continuam colocando drogas nas suas partes íntimas. Há quem diga que essas drogas causam, assim, uns efeitos alucinantes, muito piores do que as drogas comuns. Pellegrini, é verdade que o homem que vendia spray da saliência a granel foi preso no centro da cidade? Você confirma isso? Não, Paulo, houve uma tentativa, né? Ele acabou correndo, acabou escapando, né? Ele inclusive com spray, não foi preso não, ele foi quase, bateu na trave, né? Mas ele continuou correndo e conseguiu escapar das garras das autoridades. Pois é, e o que eles teriam contra esse spray, Pellegrini? Pois é, né, Paulo? O que vem acontecendo é que muitos senhores aí, muita gente andam procurando esse medicamento, né? E depois acabam dando borrifadas a mais e acabam aí, né, com problemas de saúde, chegam muito perto de morrer. Pellegrini, o corpo de um homem em decomposição foi encontrado nas matas do Tarumã. Como seria esse encontro macabro? Tava rolando uma pelada, Paulo Guerra, uma pelada alegre, com fraternização, e de repente algum desavisado, algum que não tem aquela habilidade toda, chutou a bola pro meio do mato. Um outro foi buscar a bola, o goleiro foi buscar a bola, e antes de encontrar a bola, encontrou um corpo, Paulo Guerra, já em avançado estado de decomposição. Ele fez aquele alarme, saiu correndo, e daqui posteriormente chamaram a polícia. Um dia desse assaltaram um vendedor. O que foi, Pellegrini? Que um vendedor foi preso. Ele vendia. Qual era a fruta que ele vendia semana passada? Não, Paulo, ele foi assaltado na realidade, né? Ele foi assaltado vendendo pupunha, né? Quando estava vendendo a sua pupunha, ele, depois de ter vendido praticamente todo o tabuleiro, ele foi atacado por dois homens que levaram a pupunha dele, saíram comendo a pupunha, deram ainda umas pernadas nele, tomaram o tabuleiro e o dinheiro. Ontem um vendedor de churrasco, ele acabava de vender todo o churrasco, estava feliz da vida, ia para casa. E o que foi que aconteceu, Pellegrini? Quando o Paulo Guerra acabara de vender todo o produto, todo o churrascão de gato que ele estava vendendo, apareceram dois homens em uma moto, pediram o dinheiro da renda e acabaram matando esse homem com um tiro no peito. Estava trabalhando, estava vendendo seu churrasco, mas infelizmente acabou sendo assassinado por dois homens que estavam em uma moto. Esses caras que matam os outros, Pellegrini, se colocar uma arma na boca dele, o que ele faz, Pellegrini? Pois é, né, Paulo? É bem que brabo. Eles merecem, né? Pois brabo, você colocar, né? Aí ele pede, pelo amor de Deus, não me mate. Seria por aí. Por favor, não sei o que, pelo amor de Deus, sou pai de família, mas na hora de matar é desse jeito aí que eles agem, com covardia e com muita violência. Uma comemoração de aniversário, 6 anos de uma garota, e houve uma discussão com o vizinho e o pai da garota acabou morto, Pellegrini. Parentes e amigos estavam reunidos, né, Paulo, para comemorar o aniversário da garota de 6 anos de idade. Vizinhos estavam também presentes, quando de repente houve um desentendimento. O assassino, Paulo, disse para a vítima assim: você não merece a esposa que tem. Daí começou a discussão. O agressor pegou um pedaço de pau e começou a bater. O que morreu pegou um pedaço de pau e tentou acertar, né? E não conseguiu. Aí o cara que estava levando as pauladas correu para dentro de casa, pegou uma faca e enfiou certeiramente no coração da vítima, que acabou morrendo na hora. A garotinha que estava fazendo aniversário teve que enterrar o pai no dia do seu próprio aniversário. Pellegrini, mais um órgão de comunicação agora também se encadeia com o Jornal da Manhã, se integrando aqui essa grande rede de notícias. É a rádio web mais top Careiro, que a partir de hoje retransmite também o Jornal da Manhã, e está ouvindo você nesse instante.
Obrigado, um abraço a todo mundo aí do Careiro, a moçada que está ouvindo o Jornal da Manhã. Paulo, aproveito também para mandar um abraço todo especial ao pessoal da Mineração Taboca, o Valtinho lá da 14, alô Valtinho da 14, aquele abraço, e a moçada lá do Espantalho, lá da rotatória do Coroado, o gerente Josué e todos os funcionários, Paulo, estive lá trocando os pneus do carro, rapaz, todo mundo fazendo aquela festa, mandando um abraço para você, para Eduardo Silva, Jornal da Manhã com os seus ouvintes, com muito carinho conosco, Paulo. Pellegrini, montadores da motocicleta voltaram a atacar e foi no Monte das Oliveiras. O que aconteceu? Eles mataram um homem, Paulo, impiedosamente. O homem estava jogando sinuca, estava num bar de sua propriedade, quando chegaram esses dois motoqueiros. O que estava na garupa desceu e atirou 8 vezes contra o corpo da vítima. Mas ele mandou que todos os clientes saíssem do bar, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, ainda houve isso, né? Aí queria conversar com o rapaz lá, sai todo mundo, corre todo mundo, aí o cara chegou, matou, e aí versões desse crime aí, Paulo. É uma briga que teria acontecido numa mesa de sinuca, diz que um torneio de sinuca há um desentendimento. A outra motivação é uma dívida com a agiotagem, seria isso, Pellegrini? Seria isso, Paulo Guerra. Os parentes e amigos, né, que estavam presentes lá no local quando a perícia técnica científica e da delegacia especializada em homicídios e sequestros estava trabalhando, nesse exato momento as pessoas chegavam e diziam o seguinte: pode ter sido um crime devido à cobrança de agiotagem. Pellegrini, daqui a pouco você volta e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Transporte coletivo sem a normalidade. Sem a normalidade, Paulo, tudo tranquilo, né? Expectativa para o próximo dia 20, quando eles esperam o pagamento do 13º e também do vale previsto para o próximo dia 20. E o tempo, como é que está na área onde você se encontra nesse instante? Tranquilo, Paulo, zona oeste da cidade, compensa Santo Agostinho, com trânsito muito tranquilo nesse momento, e o tempo já claro, Paulo, sem ameaça de chuva até o presente momento. Interagindo com os ouvintes através do aplicativo humano lá de Manaquiri, os ouvintes do Jornal da Manhã e o vereador Everton Jacó. E os moradores lá do Valparaíso, mais precisamente da rua principal, Alarico Furtado, estão reclamando desde que começaram as obras de tapa-buracos e asfaltamento das avenidas de Manaus pela prefeitura. Eles esperam o recapeamento da sua principal via, o que não aconteceu até agora. E o ouvinte também cumprimentando a equipe, os repórteres, até o pessoal da operação também, o Hernandes Sampaio, que está aqui à nossa esquerda, lá da fronteira Mato Grosso do Sul, São Paulo, presidente Epitácio. 6:06. Candidatos que ficaram em cadastro de reserva na primeira e segunda chamadas do programa Bolsa Universidade têm até às 17 horas de hoje para fazer o remanejamento para 10 mil bolsas remanescentes. O processo deve ser feito no site da Escola de Serviço Público Municipal Inclusão Sócio Educacional ESP. O resultado preliminar do processo seletivo para a contratação de 185 estagiários de formação de cadastro reserva do Tribunal de Contas do Estado, realizado neste domingo, será divulgado até o dia 30 de janeiro do ano que vem, conforme confirmação da coordenação geral do PSE. O número de abstenções chegou a 24%, segundo a coordenadora Rita Teles. O resultado final está previsto para 6 de fevereiro. Ao todo, 2.434 alunos realizaram as provas para o preenchimento de 101 vagas para Direito, 29 vagas para curso de Administração, 19 para Engenharia Civil, 17 para Ciências Contábeis, 7 para Ciências Econômicas, 6 para Tecnologia da Informação nas áreas de desenvolvimento de software e de suporte técnico, e 3 para Arquivologia e 3 para Comunicação Social, além de cadastro reserva para os cursos citados. Os faltosos chegaram a 781. Já sancionada a nova lei facilita o pagamento de tributos em atraso. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, que incide sobre a movimentação de mercadorias em geral, terá 95% de juros e multa reduzidos em caso de pagamento à vista, 85% quando houver parcelamento em até 12 vezes, 70% para pagamento de 13 a 60 parcelas e 50% se o imposto for recolhido em 61 a 84 prestações. Para o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, e imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, a redução de juros e multas será de 95% para pagamento à vista.
70% para recolhimento em até 5 parcelas e 45% em caso de pagamento de 6 a 10 parcelas. Foi autorizada ainda a remissão do ICMS no valor de até R$2.000 do IPVA de até R$500. Ficam isentos do IPVA os veículos com tributos no valor de até R$200. Em relação aos débitos inscritos na dívida ativa, os honorários advocatícios limitam-se a 5% do valor pago à vista. Em caso de parcelamento, os honorários também serão parcelados. Uma área com 17 mil indígenas e 120 aldeias está na lista dos distritos indígenas que concentram 59% das vagas não ocupadas do Mais Médicos. O Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins, no Centro Amazonense, tem atualmente somente um médico atuando, conforme o diretor do Instituto do Distrito, José Augusto. Para encher todas as 12 vagas de profissionais deste DC, está entre as missões do Ministério da Saúde, que prorrogou prazos dos editais para todas as vagas ainda abertas no Brasil e que espera que os mais de 8 mil médicos formados no exterior que se inscreveram na segunda etapa do programa preencham 100% das vagas, inclusive nas áreas isoladas. O Ministério da Saúde faz um alerta aos viajantes neste fim de ano. Manter a caderneta de vacinação atualizada é fundamental para ter uma viagem saudável e tranquila. Pelo menos 10 dias antes da viagem, o turista deve atualizar a caderneta de acordo com as orientações do calendário nacional de vacinação. Segundo a pasta, viajantes devem ter atenção especial às vacinas contra o sarampo, as hepatites A e B e a febre amarela. O Tribunal de Contas do Estado escolheu esta terça-feira, a véspera do recesso forense, para julgar as contas do exercício 2017 do Executivo Estadual, o mais turbulento do Amazonas, quando o Estado foi administrado por 3 governadores. Serão julgadas as contas de José Melo do período de 1º de janeiro a 8 de maio daquele ano, de Dalvi Almeida, que foi de 9 de maio a 3 de outubro, e Amazonino Mendes, que governou em 2017 de 4 de outubro a 31 de dezembro. A Defensoria Pública do Estado realiza nesta segunda-feira a audiência pública para debater sobre o aumento de casos de suicídio. O objetivo é colher fatos concretos sobre suicídio e propor políticas públicas para a criação de um comitê de prevenção e combate no Estado. O evento está marcado para as 14 horas no auditório da unidade do DPE na rua 24 de maio, no centro de Manaus. Devem estar presentes professores, pais de alunos, além de movimentos sociais e profissionais da área de saúde mental. A audiência desta segunda-feira faz parte das ações para a criação do comitê intersetorial, que já foi tema de 2 outras reuniões da Defensoria. O objetivo é que relatos contados sobre casos do Amazonas possam instruir os trabalhos do órgão para implantar a comissão de combate. Agora 6h11 em Manaus. Polícia. Pelegrini, o Grupo Manaus Atual está acompanhando o jornal e também vai gravar o que você vai falar a partir de agora. E assim como os ouvintes também, através do aplicativo Mano, estão reclamando a falta de segurança lá pelas bandas do bairro do Coroado, onde acontecem muitos assaltos. Agora é com você. Muito bem, Paulo Guerra, agora vai, acredito que agora vai, vamos confiar. Paulo Guerra, um abraço a todo o pessoal lá do Grupo Manaus, aquele abraço da audiência na difusora. Pronto Socorro 28 de agosto. No Pronto Socorro 28 de agosto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. No Pronto Socorro 28 de agosto também, uma pessoa deu entrada vítima de paulada na cabeça. Uma pessoa também, Paulo Guerra, no Pronto Socorro João Lúcio, deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Pronto Socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a morte! Um homem de 65 anos de idade levou uma facada na barriga. As primeiras informações dão conta de que a briga começou por causa de mulher. Os dois estavam disputando a mesma mulher, o esfaqueado e o que deu-lhe a facada. As informações dão conta de que do senhor que pegou a facada estava dando em cima, já estava se amancebando com a mulher do outro e acabou
sendo levado ao pronto-socorro Platão Araújo, vítima de facada no estômago, vítima de paulada na cabeça. Um homem até o presente momento não identificado deu entrada vítima de paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que ele levou uma paulada, uma perna mancada na cabeça depois de uma bebedeira. Eles estavam tomando litrão, aquela cerveja de pobre que custa R$5. O cara, depois do terceiro copo, já toma cerveja quente. O litrão, a cerveja de pobre, estava sendo servido na música, no ambiente, tocava Pablo, seu bilu, 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 bilu. Nessa mesma hora, o cara pegou-lhe uma perna manca e sentou na cabeça de seu colega de copo, que deu entrada no Platão Araújo, no bico do urubu. Ele já estava mais pra lá do que pra cá, mas os anjos da vida conseguiram salvar esse homem que chegou praticamente morto no pronto-socorro Platão Araújo. Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus ontem à noite deixou várias pessoas feridas que deram entrada, tanto no pronto-socorro Platão Araújo, quanto no pronto-socorro João Lúcio. O motorista do ônibus afirma que foi fechado por outro carro. Ele foi desviar, entrou no canteiro central, bateu o ônibus e várias pessoas ficaram feridas. 3 ambulâncias do SAMU foram chamadas para o local e levaram os feridos para o Platão Araújo e para o pronto-socorro João Lúcio. Ninguém corre risco de morte, entretanto, muitas pessoas tiveram ferimentos leves e fraturas devido a esse acidente de trânsito ocorrido na Max Teixeira por volta de 21h30. Era a noite de ontem. Ainda do Platão Araújo, o homem deu entrada vítima de tiros pelo corpo. Ele levou 2 balaços, um na barriga, outro no braço. Não se sabe ainda quem atirou, quem distribuiu esses bombons da morte, ou seja, bala no corpo da vítima. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem de 40 anos foi assassinado em seu bar no bairro Monte das Oliveiras. A vítima estava jogando sinuca. Era um torneio de sinuca, todos estavam jogando e discutia e bebia. Estava animado o negócio do torneio, até chegar 2 homens e uma moto. Os homens chegaram e já chegaram atirando, matando o homem na hora com 1, 2, 3, 6, 8 balaços pelo corpo. E a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Bebedeira entre amigos e parentes em um aniversário acabou em morte no bairro Colônia Terra Nova. Durante uma bebedeira, 2 vizinhos se desentenderam e um matou o outro com uma facada no coração. Os vizinhos estavam comemorando, estavam bebendo, tinha churrasco, aquele churrasco de carne dura, calabresa, estava rolando também uma linguicinha na brasa, muita cerveja, cachaça, até que houve uma discussão. Essa discussão se acalorou e acabou por agressão. Um tentou dar-lhe uma paulada no outro, até que o vizinho pegou uma faca e distribuiu facadas pelo corpo da vítima. Uma das facadas atingiu o coração da vítima, que acabou morrendo na hora. A vítima, o homem de 40 anos que morreu, deixou 4 filhos, um de 11, um de 12, um de 16 e a filha caçula, que estava completando 6 anos de idade. A criança teve que enterrar o próprio pai no dia do aniversário. Isso aconteceu no bairro, como já disse, no bairro Colônia Terra Nova.
Morte no bairro Tarumã. Uma pelada de confraternização estava acontecendo em um campo no bairro do Tarumã, quando de repente o camarada ruim de bola, um canela dura, acabou chutando a bola para longe do gol. Daí o goleiro foi buscar a bola lá atrás. Paulo Guerra, ele revirava o mato à procura da bola. A bola ele não encontrou. Quando de repente ele passou a mão no mato e encontrou um corpo já em avançado estado de decomposição. Desesperado, gritando, o goleiro chamou os demais jogadores. Olha já um corpo, olha já, tá quebrado, tá furado, tá morto. E aconteceu no bairro do Tarumã. Desgraça no bairro do Mutirão. Um vendedor de churrasco trabalhava a noite de ontem tranquilamente, quando foi assassinado, e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem no Complexo do Mutirão que reúne o Conjunto Amadeu Botelho, o bairro Novo Aleixo e o Conjunto Amazonino Mendes, tudo é mutirão. E ontem, em uma das esquinas do mutirão, um vendedor de churrasquinho de gato estava vendendo o seu produto, um churrasquinho de gato, aquela farinha baguda, aquele churrasco de carne de pescoço, estava tudo tranquilo. Ele estava vendendo seu churrasco, estava saindo bastante. Quando já estava se recolhendo, quando já estava nos últimos espetos, apareceram dois homens em uma moto. O que estava na garupa pediu que o churrasqueiro passasse o dinheiro da renda do apurado da noite passada, e o churrasqueiro ficou por ali, não queria dar, até que o assassino atirou um balaço no peito do churrasqueiro, que não resistiu aos ferimentos e morreu no bairro do Mutirão. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o taxista Pedro, que faz o percurso Manaus-Manacapuru, Manacapuru-Manaus, com rádio ligado no seu táxi, ouvindo a difusora. Falando de Manacapuru, um abraço para o prefeito Beto D'Angelo, também para o Macena que faz uso do spray da saliência, o Macena que usa o spray para dar um upgrade na relação sexual. Cuidado, Macena, o spray da saliência vem matando na cidade. Atenção, você que usa o spray da saliência, são apenas 2 borrifadas. Mais que isso, você não vai ver Papai Noel. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. A diretoria do Grêmio finalmente conseguiu chegar a um acordo com o lateral direito Léo Moura. Inicialmente o jogador queria um contrato de 2 anos, mas acabou fechando por 1 ano. O goleiro Diego Cavalieri está cada vez mais perto do Botafogo. Depois da aposentadoria de Jefferson, a diretoria do Alvinegro de General Severiano decidiu emprestar Saulo ao Vila Nova de Goiás e disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. Diego Cavalieri, que foi dispensado pelo Fluminense no início do ano e teve uma passagem sem brilho no Crystal Palace da Inglaterra, já iniciou as conversações e pode fechar um acordo nos próximos dias. Depois que o Atlético Paranaense não aceitou a primeira proposta pelo atacante Pablo, a diretoria do Flamengo decidiu aumentar a oferta para contratar o artilheiro do Furacão na temporada. Segundo informações, o rubro-negro teria aumentado o valor oferecido para 7 milhões de euros, cerca de 31 milhões, o que fez o clube paranaense reabrir as negociações. A diretoria do Atlético havia fixado em 10 milhões de euros ou 44 milhões de reais o valor mínimo para negociar Pablo, mas já admite conversar com o Flamengo desde que o clube carioca inclua alguns jogadores na negociação.
Pablo tem contrato com o time paranaense até abril de 2021. Roger Sampaoli assinará o contrato com o Santos na manhã desta segunda-feira em um hotel de São Paulo. Na sequência, irá à Baixada Santista para conhecer a Vila Belmiro e o CT Rei Pelé. A apresentação oficial deve ser amanhã. Havia expectativa da formalização do acordo por 2 temporadas ainda na noite deste domingo, mas o advogado do técnico está nos Estados Unidos e ainda não devolveu o contrato. Isso será feito nas próximas horas. A torcida fez uma grande festa para receber Roger Sampaoli, que vai receber um pequeno salário de 1 milhão por mês. No futebol internacional, destaque para o Barcelona, que segue líder do campeonato espanhol depois dos 5-0 em cima do Levante, com direito a 3 gols de Messi. 6h30 em Manaus. A seguir, idoso ou deficiente que não se cadastrar em 15 dias terá benefício suspenso. João de Deus entrega-se à polícia e, após depoimento, delegado diz que médium usava fé para cometer abusos sexuais. Bolsonaro desmente implantação da pena de morte no Brasil. Filipina é eleita Miss Universo. LN anuncia trégua natalina e pede retomada de diálogos de paz na Colômbia. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. Para quem precisa fazer exames de rotina ou um check-up completo, a melhor escolha é Hemoan Diagnósticos. Os laboratórios coordenados por mestres e doutores têm certificação ISO de qualidade. Realizam desde os exames mais simples até os de alta complexidade. A Hemoan Diagnósticos é referência em teste de DNA, identificação de doenças no sangue, exames para transplantes de órgãos, assim como exames admissionais e demissionais, planos especiais para empresas. Os procedimentos adotados são seguros e os resultados altamente confiáveis. Coleta para exame preventivo ginecológico no Manoa, no Shopping AFM. Se você tem plano de saúde ou convênio, é nosso cliente especial. Pagamento à vista ou no cartão. Consulte endereços. Telefone 3238-2421. Oi, gente, eu sou a Edvirgem, tenho 20 anos e sempre quis trabalhar na área da saúde. E o coletivo Coca-Cola deu o empurrãozinho que faltava para esse sonho acontecer. Lá eu estudei muito, me capacitei e consegui me matricular em um curso técnico de radiologia. Porque a Coca-Cola Brasil faz muito mais do que bebidas aqui no estado. Ela faz a diferença na vida de milhares de jovens como eu. Coca-Cola Brasil, feita com o melhor do Amazonas. Natal Bemol. Surpreenda com amor. Ei, cadê o carro? Deixei para revisar lá na Rondobras Centro Automotivo. Afinal, vamos viajar fim de semana e não quero nenhuma surpresa desagradável na estrada, né? Para sua total segurança, antes de pegar a estrada, faça a revisão do seu veículo na Rondobras Centro Automotivo, que tem sempre promoção de suspensão, escapamento, freio e muito mais. E lembre-se, pneus Continental com facilidade para pagar também é com a Rondobras Centro Automotivo. Qualidade e preço justo. Acompanhe a Rádio Difusora pelas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @Difusora 24H. Pelos aplicativos Difusora 24H e Mano. E as notícias através do portal difusora24h.com. Difusora, sempre conectada em você. Sabe aquele lugar que tem tudo para você comer bem? Agora tem Gula Guloso Restaurante também no aeroporto de Manaus. Saladas, sushis, carnes, massas, pratos quentes, comida regional, brasileira e internacional, pizzas e lanches, tudo isso no Gula Guloso Restaurante. Tem comida a quilo e pratos executivos. Gula Guloso Restaurante. Sala de embarque doméstico do Aeroporto Internacional de Manaus e praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping. Precisou falar com sua equipe e não conseguiu sinal? A sua empresa precisa de uma comunicação mais rápida e eficiente. A Tecnorádio é a maior revenda Motorola da região norte em radiocomunicação, auxiliando sua empresa no desenvolvimento, montagem e manutenção de um sistema privado de comunicação, com cobertura interna ou em toda a cidade. Ligue e agende uma visita 3231-1819 ou tecnoradioam.com.br. Apertou, falou, resolveu. Tecnorádio, a sua solução definitiva em comunicação. 96,9
transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h34 em Manaus. Últimas notícias. A Receita Federal paga nesta segunda-feira o 7º e último lote de restituição do Imposto de Renda 2018. Também estão no lote restituições de 2008 a 2017 que haviam caído na malha fina e foram regularizadas. As restituições de 151.248 contribuições, que totalizam mais de 319 milhões, serão depositadas na conta bancária indicada ao fazer a declaração. Idosos e deficientes de baixa renda que recebem o BPC, o benefício de prestação continuada, têm mais de 15 dias para fazer a inscrição do CAD único, cadastro único para programas sociais do governo federal. O cadastro deve ser feito até o dia 31 deste mês de dezembro e é obrigatório. Quem não fizer a inscrição terá o benefício suspenso, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. As principais bolsas da Europa iniciaram a segunda-feira em queda. O índice FTSE 100 de Londres recuava 0,30%, enquanto o DAX de Frankfurt pedia 0,12% e o CAC 40 de Paris 0,25%. A bolsa de Tóquio terminou a sessão nesta segunda-feira em alta de 0,62%. O barril de petróleo, o Brent, para entrega em fevereiro, abriu nesta segunda-feira em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a $60,17, variação de 0,28% em relação ao fechamento da sexta-feira passada. Um terço das prefeituras brasileiras vai terminar o ano no vermelho. Em crise, as cidades estão com dificuldades para pagar fornecedores e até mesmo para quitar em dia as folhas de pagamento de dezembro e o 13º salário dos servidores, segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. A equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro prepara um decreto que irá rever a criação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. A área estende-se por uma área de 1,7 milhão de hectares no estado de Roraima e foi homologada em 2005. O decreto faz parte de um pacote de medidas de impacto que o futuro governo anunciará nos primeiros dias após a posse do presidente, que inclui também outras ações imediatas na área ambiental. Temos que desatar esse nó que entrava o desenvolvimento do Brasil, afirmou ao Valor um assessor do presidente eleito. A Eletrobras informou em novo comunicado ao mercado que o leilão da Companhia Energética de Alagoas, a CEAL, foi adiado para o dia 28 de dezembro. O certame estava marcado para quarta-feira, dia 19. A CEAL será a última das 6 distribuidoras da estatal a ser colocada à venda. Uma bomba explodiu esta madrugada em um bairro da periferia de Atenas, em frente ao prédio que abriga a rede de televisão privada Sky, sem causar vítimas, mas sim vários danos materiais, informou a polícia local. A Coreia do Norte criticou o governo dos Estados Unidos por sua última série de sanções e advertiu que esta política poderia bloquear o caminho da desnuclearização da Península Coreana para sempre. A advertência foi anunciada poucos dias depois do governo americano ter estabelecido sanções a 3 funcionários veteranos do regime norte-coreano por violação dos direitos humanos. Entre os alvos das sanções estão Choi Hyung-hae, que já foi considerado o braço direito do dirigente norte-coreano Kim Jong-un. O grupamento aéreo que a Rússia tem desdobrado na Síria realizou até 100 missões diárias, afirmou nesta segunda-feira o vice-primeiro-ministro russo Yuri Borisov, em seu regresso de uma visita de trabalho a esse país árabe. O trabalho coordenado de nossos especialistas garantiu uma elevada intensidade das ações de combate do grupamento aéreo, com até 100 voos diários, disse a imprensa. Borisov, responsável do setor da indústria militar russa. A proposta de regulamentação do pagamento do auxílio moradia para magistrados deve prever regras similares às do Estatuto dos Servidores Públicos, pelo qual o benefício é pago para casos de deslocamento mediante comprovante de despesa, e segundo apurou o Estadão Broadcast Político. O tema será analisado nesta terça-feira, dia 18 amanhã, portanto, pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O presidente da República, Michel Temer, classificou o seu governo como semi-parlamentarista durante a entrevista ao programa Poder em Foco do SBT na madrugada desta segunda-feira. Eu fiz um governo semi-parlamentarista e trouxe o Congresso para governar comigo, algo que no passado não acontecia, afirmou Temer.
O chefe do gabinete japonês, Yoshihide Suga, anunciou que o governo planeja abrir cerca de 100 centros de apoio a trabalhadores estrangeiros em todo o Japão. A ação faz parte de um pacote de medidas que o país planeja adotar, antecipando a implementação da lei que permite a aceitação de mais trabalhadores estrangeiros, que entrará em vigor em abril do ano que vem. Em entrevista na cidade de Fukuoka, Suga afirmou que espera ver os centros de apoio em todas as províncias e principais cidades onde reside grande número de trabalhadores estrangeiros. Ele declarou que cada centro contará com intérpretes ou sistemas de tradução. A modelo Catriona Gray, de 24 anos, representante das Filipinas, foi a vencedora do Miss Universo 2018. A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira, noite de domingo, pelo horário de Brasília, em Bangkok, na Tailândia. A brasileira Maíra Dias ficou entre as 20 semifinalistas do concurso. As 5 finalistas foram as representantes da África do Sul, das Filipinas, de Porto Rico e Vietnã, chegando à final as concorrentes de Filipinas, África do Sul e Venezuela. A sul-americana ficou com o 3º lugar. Ao todo, 94 mulheres participaram da 67ª edição do Miss Universo. A vencedora herda o posto da modelo sul-africana Demilei Neopetros, que conquistou o Miss Universo 2017. O Banco do Povo da China, o BPOC, o banco chinês, afirmou nesta segunda-feira que irá oferecer mais apoio a pequenas empresas privadas através da melhor aplicação de sua política monetária e de instrumentos voltados ao mercado financeiro. Em comunicado, o Banco do Povo da China disse que prosseguirá com importantes reformas no setor financeiro e intensificará ativamente a abertura do setor a investidores estrangeiros de forma gradual. O Conselho de Administração da Nissan se reunirá nesta segunda-feira para escolher o substituto de Carlos Ghosn, que foi destituído da presidência do colegiado após ser preso por supostas irregularidades financeiras. O executivo brasileiro está detido em Tóquio desde 19 de novembro. Na Bélgica, 5,5 mil manifestantes de um partido de direita protestaram ontem contra o Pacto Global sobre Migração da ONU, aprovado no Marrocos por mais de 160 países no último dia 10. Houve confronto com a polícia, que usou canhões d'água para dispersar os manifestantes, que lançaram barricadas e fogos de artifício. Também neste domingo, o Papa Francisco expressou seu apoio ao pacto, apelando à comunidade internacional a trabalhar com responsabilidade, solidariedade e compaixão em relação aos migrantes. De acordo com o Papa, o acordo será referência para a comunidade internacional lidar com este tema. A guerrilha do Exército de Libertação Nacional, ELN, anunciou hoje uma trégua natalina de 12 dias que começará no próximo domingo e pediu ao governo colombiano que sejam retomadas as negociações de paz que acontecem em Cuba. Na mensagem, o ELN assegura que quer dar continuidade às negociações de paz iniciadas em fevereiro de 2017 e considera que, para isso, o presidente colombiano Iván Duque deve enviar os seus delegados a Cuba, onde permanecem os delegados dessa guerrilha. 6:42 em Manaus. O traficante Carlos Eduardo Salles Cardoso, conhecido como Capilé, já está no Rio de Janeiro depois de ser extraditado pelo governo paraguaio e passar por Foz do Iguaçu, no Paraná. De acordo com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, Capilé foi expulso do país e entregue às autoridades brasileiras. No Brasil, Capilé, que atuava no Rio de Janeiro, na região da comunidade de Acari, na zona norte fluminense, responderá pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Ele desembarcou ontem à noite na cidade. O chefe do tráfico de Acari foi preso no sábado em Assunção pela SENAD e pela Polícia Federal Brasileira. No ano em que o SUS, Sistema Único de Saúde, completa 30 anos, uma pesquisa a que a UOL teve acesso indica que os gastos públicos vêm perdendo peso frente às despesas privadas em saúde, na contramão do que ocorre em países desenvolvidos. Uma diferença que tende a se agravar nos próximos anos com o congelamento dos gastos do governo por 20 anos. Os números, ainda inéditos, integram o estudo O Setor de Saúde na Perspectiva Macroeconômica, período 2010-2015, realizado pelo ISSS, Instituto de Estudo de Saúde Suplementar,
com dados da pesquisa Conta Satélite de Saúde Brasil, publicada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos proibiu o ingresso de mais presos no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. A decisão, proferida em sessão, foi comunicada às partes na noite da última sexta-feira. A informação foi divulgada ontem pela assessoria da Defensoria Pública do Rio. Segundo a nota distribuída pela Defensoria, além de não poder receber novos presos, um dia de pena cumprido naquele presídio deverá ser contado como 2. O coordenador do núcleo penitenciário da Defensoria, Marlon Barcelos, explicou que a decisão é obrigatória e que, se o Estado brasileiro não a cumprir, poderá ser agravado e constrangido junto à Organização dos Estados Americanos, OEA. A Polícia Federal divulgou neste domingo retratos com possíveis disfarces que o italiano Cesare Battisti poderia utilizar para se esconder. Nas simulações elaboradas pela Polícia Federal, o italiano aparece com barba, bigode, óculos escuros, diferente tipo de chapéu e até com a cabeça raspada. O italiano teve a prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, na última quinta-feira. Referência no mundo, o Programa Brasileiro de Combate ao HIV/AIDS enfrenta novos desafios com a volta do crescimento do número de infectados. No último episódio do Diálogo Brasil, antes da programação especial de fim de ano da TV Brasil, a diretora do Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Adele Benzaquem, chama a atenção para a vulnerabilidade dos homens homossexuais com idade entre 15 e 21 anos que não estariam se protegendo. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse ontem em sua conta no Twitter que o tema pena de morte não será debatido em seu governo. A afirmação foi feita após a publicação de reportagem pelo jornal O Globo, neste domingo, com o deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro, do PCL de São Paulo. Segundo o texto, o filho do presidente eleito defendeu a possibilidade de pena de morte para traficantes de drogas, a exemplo do que ocorre na Indonésia, e para autores de crimes hediondos. Em destaque no jornal O Globo de hoje, informou que em meu governo o assunto pena de morte será motivo de debate. Além de tratar-se de cláusula pétrea da Constituição, não fez parte de minha campanha. Assunto encerrado antes que tornem isso um dos escarcéus propositais diários, escreveu Jair Bolsonaro em sua postagem. O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou ontem em sua conta no Twitter que o presidente venezuelano Nicolás Maduro não foi convidado para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro. São esperados chefes de Estado e de governo para a posse. Em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse de Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Todos os países do mundo devem deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela, escreveu em um post na rede social. O próprio presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou neste domingo que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, não serão convidados para a sua posse na presidência da República por serem ditadores. Bolsonaro voltou a dizer que muitos profissionais cubanos do programa Mais Médicos eram agentes infiltrados e trabalhavam como escravos. O delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, André Fernandes, disse neste domingo que o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, utilizava a fé para cometer abusos sexuais contra suas vítimas. Por isso, uma das possibilidades é que o líder religioso seja enquadrado, entre outras tipificações, no crime de violência sexual mediante fraude. Após mais de 4 horas de depoimento, João de Deus não admitiu o crime, porém, em nenhum dos casos investigados inicialmente. Neste caso, o artigo do Código Penal que pode ser utilizado nos inquéritos é o 215, que trata do ato de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Por enquanto, a investigação contra João de Deus se concentra em 15 casos que serão apurados separadamente. Cada um deles vai ter seu próprio inquérito e investigação própria. O médium João de Deus deixou o Instituto Médico Legal de Goiânia no fim da noite deste domingo, após prestar depoimentos na Delegacia Estadual de Investigação Criminal sobre as denúncias de abuso sexual. O líder espiritual foi encaminhado para o complexo penitenciário de Aparecida de Goiânia, a 20 quilômetros da capital, para passar pelo menos a primeira noite de sua prisão preventiva. A defesa deve pedir hoje a prisão domiciliar para João de Deus. De Deus, mas nem tanto. Advogado diz que devem ser considerados idade e estado de saúde.
6h49. Destaques de capa dos principais jornais do país nessa segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Acusado de abuso sexual, João de Deus se entrega à polícia em Goiás. A Folha de São Paulo. Polícia Federal divulga retratos com 20 possíveis disfarces de Batiste, que continua foragido. O Estado de São Paulo. Bolsonaro desautoriza filho e diz que pena de morte não será discutida. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Alexandre Frota protagoniza briga interna do PSL em rede social. Valor econômico. OAS pagava 200 milhões de propina por ano, dizem delatores. Estado de Minas. Em crise, 1/3 dos municípios deve fechar o ano com contas no vermelho. No Recife, Jornal do Comércio. Nem Maduro nem ditador que substituiu Raul Castro receberão convite para a posse, diz Bolsonaro. Fortaleza, Diário do Nordeste. Negligenciada, a doença de Chagas mata a média de uma pessoa por semana no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Chega a 19 o número de criminosos mortos em confrontos com a Brigada Militar em dezembro. Participaram dessa edição reportagens Alberto Pellegrini, a operação de áudio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.